Muito boa noite. Eu espero sempre mais de vocês. Boa noite. Muito bom, estamos aqui no mais o Marcas do Espírito e nós estamos no 18º episódio do Marcas do Espírito. Muito bom. É isso aí. E hoje nós temos aqui uma convidada super especial, vem de longe, vem lá de Extrema, Minas Gerais. Hoje nós temos aqui, eu tenho o prazer de receber aqui, conversar um pouco hoje, no Marcas do Espírito, uma tia, a nossa missionária Jandira. Deus abençoe. Pode vir. Pode vir. Ajuda aqui. Vem cá, tia. Pode vir. Aí, senta aí bonitinho. Tá confortável? Vê se tá bom. Qualquer coisa a gente fala com a produção para melhorar isso aí. Tá tudo em ordem aqui o seu microfone. Ó, aqui tá a sua água. Acho que tem algum outro depois. Tenta providenciar para deixar mais perto a água ali, ó, senão vai ficar ruim para pegar. Boa noite, tia. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E vocês? Graças a Deus. Muito desde já agradecer a senhora, porque saiu lá de Extrema, Minas Gerais. Um pouquinho longe, né? Um pouquinho longe, Vocês né? estão mais perto. Quantas horas deu? Quantas horas? 2 horas, 1h30. 1h30? Ah, então foi logo ali de Mineiro, né? Com o Milson, meia hora. Logo ali de Mineiro, né? Ah, ele cortando tudo, né? Chegou rápido. Chegou rápido. Pode pôr, meu filho. Pode colocar aí, tranquilo. Ele vai colocar a água perto da senhora aqui, ó. Aqui, ó. Que aí fica mais fácil. Muito bom. Bem, para quem ela vai se apresentar, é óbvio, vai falar melhor um pouquinho dela. Mas a tia Jandira minha tia Jandira é a irmã mais velha do meu pai, o pastor Valdemar, aqui na comunidade. Né, tia Janda? Fala um pouquinho aí da senhora. Quem é a dona Jandira? Onde nasceu? Irmãos, pais? Eu nasci muito longe daqui. Eu nasci lá no sertão. No meio do mato, diante do Bugaçu, quem conhece? Em Bugaçu. Nasci lá. E quando eu tinha 14 anos, mais ou menos, a gente veio para Santo Amaro, né? Uhum. Ali para Veleiros, né? Veleiros. Santa Helena, aí ficamos lá, aí rodamos um pouco, casei e agora eu estou Extrema. Rodou, hein? Mudei e fui muito longe. Hoje, eu sei que isso não é problema para a senhora. Hoje a senhora está com quantos anos? Eu fiz 80 mês passado. Você é doida. Obrigada. Obrigada. Ó a cutis. Vocês que têm um olho bom. O olho de vocês são bons, por isso que vocês acham bom. 80 anos, tia. 80 anos. Fiz dia 26 de agosto, né? Foi, dia 26 de agosto. Você dia 24. Eu faço 24, a senhora faz dia 26. Quanto? Eu fiz 4.2. Tá novinho ainda. Com esse rostinho de 4.1. É assim, a gente é assim. Tia Janda, então, vocês eram 5, 6 irmãos, como é que foi a Nós a éramos família? em 6 irmãos, né? Tá. Eu primeiro, depois uma irmã, que com 1 ano e meio ela faleceu. Que foi a... Tereza. Tia Tereza. Depois veio o Valdemar. Mas quando a Tereza morreu, minha mãe já estava grávida de 3 meses do Valdemar. Ela morreu quantos anos? 1 ano e meio. 1 ano e meio. E a minha mãe já esperava o Valdemar. E a senhora já estava com quantos anos? 2,5, 3 anos por aí. Mais ou menos isso, porque o Valdemar... Era escadinha, né? Uma atrás do outro. Veio assim, em seguida, né? Uhum. Veio eu, depois veio a Tereza e veio o Valdemar. Depois veio a Olga, depois veio o Benedito, depois veio o Mauri. O vô José não era fácil, Aí foi não. 6. O vô José não era brincadeira, não, né? Não, ele era baixinho, mas era bom. Era baixinho? Baixinho. Ele era baixinho, ele não era Eu não alto. sabia disso, meu não. pai, ele tinha a altura do seu pai, os dois pareciam de altura, ele era baixinho. A minha mãe que era mais alta, os irmãos da minha mãe. Eu conheci um, que era o tio Dito. Então, ele era alto, né? Era alto, conheci. Agora, a família do meu pai, todos eram baixinhos. Mais bravos, né? Baixinho, bravos. Isso não precisa nem falar, né?
A gente tem na nossa família uma baixinha aí que parece... Era muito bom, mas se pisasse no sapato dele, doesse o dedo, meu filho, ele fica... Mas ele era bem tranquilo, né? Ele era tranquilo. A senhora falava que o vô era bem tranquilo. Não, ele era calmo, assim, ele não era uma pessoa explosiva, briguento, não era. Mas também, quando enfesava também, não com a família, com os filhos. Sim. Em casa, não, mas com pessoas que uma vez ele correu atrás de um cara com uma foice. Porque o cara fez desfeita para ele correu atrás com uma foice. Você viu? Só que a família é tranquila, hein? Família tranquila. No campo. No campo. É. Entendi. E aí, como é que foi a convivência na infância? Como é que foi o crescimento? Foi muito bom. Eu tenho muita saudade da minha infância. Foi lá em Bugaçu, depois em em Santo Amaro. Sertão, japonês, colônia de ovelha. A gente morou por todos esses lugares. Colônia de ovelha? Sim. Como é que era isso? Era uma colônia, meu pai foi trabalhar de plantar eucalipto e fazer campo, pastagem. Isso lá em Bugaçu? Em Bugaçu. Você lembra de uma foto que o Valdemar, que eu mandei para vocês passado, o Valdemar no aniversário, que ele está com um bonezinho? É naquela fazenda lá. A gente morou ali. O Valdemar ali tinha uns 4 anos, mais ou menos. Uhum. Então, a gente rodou muito, a gente mudou muito. Parecia cigano, não parava muito tempo num lugar. Entendeu? E nós parou mais, foi em Santo Amaro. Depois ela veio para cá, que nós se sossegou um pouco, né? Mas lá... Aí a senhora já veio para cá, já estava adolescente, já estava mais crescida. Eu vim com 14 anos aqui para a cidade, para Santo Amaro. Para Santo Amaro. Uhum. Aí a senhora casou com quantos anos? Casei com 17. A senhora já casou com 17 com o tio Odegar? Sim. Com o tio Odegar. Hoje a senhora é viúva? Sou viúva. Viúva há quanto tempo? 20 anos. 20 anos. Aí, com 17 anos, a senhora casou e aí foi tocar a vida. Fui cuidar da minha vida, né? Mas nós fomos infelizes porque meu pai logo ficou doente e já ficou sem trabalhar, né? Aí só eu e minha mãe trabalhando para a gente manter a despesa da casa por muito tempo. Antes de casar? Antes de casar. E, na época, tudo que eu ganhava era para comprar remédio, porque não era como agora que os postos davam. Problema do coração? Aquele problema que ele tinha, que ele faleceu com aquele problema, né? Angina, né? Angina. Uhum. Então, tudo que a gente ganhava era para comprar remédio para ele, porque não tinha, pelo Estado, como hoje tem, você vai no posto, você pega todos os remédios, né? Tá. Não sendo caro, se for caro também não tem. E foi assim. E a gente não conhecia a palavra, Sila, a gente não tinha esse entendimento que a gente tem hoje, sim, mas a gente sempre se apegou a Deus. Uhum. Sempre a gente lembrava que tinha um Deus que cuidava da gente. Então, a gente teve uma vida assim difícil, sofrida, mas a gente não lamentava, a gente não reclamava. A gente era feliz assim. Mesmo sem ter esse conhecimento da palavra de Deus hoje, que conforta hoje nós, como né? a senhora se relaciona hoje com Deus era de um modo diferente como a senhora se relacionava, mas mesmo assim vocês tinham esta alegria de viver e a gente era mesmo feliz. No meio da dificuldade. A gente era feliz. Eu com o pastor Valdemar sempre comentava, né? A gente tinha saudade da nossa infância, porque a gente tinha um pai amoroso, uma mãe amorosa, cuidava da gente, se preocupava com a gente, era acolhedor, entendeu? Era que nem uma galinha, assim, só queria ver a gente debaixo lá, ela cuidando. Então, isso deu muita força para a gente superar todas as dificuldades, todas. A gente não fazia escolha de alimento, eu não quero comer isso, eu quero comer aquilo. O que vinha na mesa era com alegria, porque a gente tinha amor, muito amor. E muito disso porque a avó era acolhedora. Segurou e sustentou todo mundo. Depois, eu tinha casado fazia 1 ano, aí meu pai faleceu. Sim. Aí apertou mais ainda, né? Ficou mais difícil. Mas logo ela conseguiu a aposentadoria dela. E Deus foi tão bom que foi abençoando, assim, mesmo sem a gente conhecer. Ele já foi cuidando da gente. Vocês não conheciam Deus, mas Deus já conhecia vocês. Deus já conhecia nós, já tinha visto nós, né? Ele já estava... Então, aquilo... Conseguimos superar tudo, graças a Deus, né? E aí, tia, depois de casado, a senhora e a nossa família começou a ter esse processo, eu vou chamar de um processo religioso um pouco mais
profundo. Aí a senhora começou a ir para uma vertente religiosa que a gente tem, que era o centro espírita? Era Umbanda, o espiritismo. Como é que foi essa? Ali eu comecei, não sei se eu comecei a... Pode beber, fica tranquila. Eu começava a sentir mal. Com quantos anos? Isso? Ali eu tinha mais ou menos 20, uns 30 anos quase. Tá. Aí eu comecei assim, eu sentia mal. Eu chegava à noite, eu ficava apavorada com a noite. Eu tinha medo da noite. Uma síndrome? Uma coisa pânico? assim, eu não sabia explicar aquilo. Sim. Isso do nada, em casa? Sem motivo, sem nada. Sem motivo? Chorava sem motivo, não tinha motivo para nada. E eu sentia que alguma coisa me apertava assim a garganta, sabe? Ia me apertando, ia me sufocando aquilo. E eu sentia aquilo muito ruim. Eu olhava no guarda-roupa, tinha um guarda-roupa que tinha umas molduras, bonita até a moldura. Olhar no normal, ele era bonito. Mas eu deitada, eu olhava para aquela moldura e eu via careta. Eu não via a moldura do... Mas isso antes... Antes de ir para o centro, antes de fazer... Em casa? Em casa. Mas já era os demônios já me perturbando, né? Só podia ser, porque depois que eu aceitei Jesus, nunca mais vi nada de feio, de ruim, não. Então, eu olhava nas molduras do guarda-roupa, aquelas caretas iam aumentando. E olhando para mim, eu me apavorava. E aí não sabia o que fazer. Não sabia orar, não sabia nada. E aí levaram a senhora lembra quem foi? Aí um dia eu reclamei, contei para uma amiga minha, falei, eu sei onde eu vou te levar você num centro. Lá eles vão tirar tudo isso de você. Eles vão fazer você desenvolver. Você tem mediunidade. Eles falaram para mim, né? Então eu vou te levar lá e você vai ficar boa. Mediunidade é a pessoa que recebe... Que tem abertura, que tem abertura no corpo para poder receber espíritos, né? Aí eu fui umas 3 vezes só para assistir e de repente aí me chamaram porque eles faziam a plateia, tinha uma plateia e tinha um circo fechado com uma cerca onde ficavam os médios, né? Uhum. As pessoas que recebiam os espíritos. Aí eles me chamaram lá dentro, falaram, vem aqui você. Vamos ver se você tem a mediunidade. A mediunidade. Aí eu entrei, eles começaram a me benzer lá e viram que eu tinha, né? Falaram, não, você precisa entrar na roda da Umbanda, né? Você precisa vir frequentar mesmo. Aí eu peguei e fui. Me deram as medidas das roupas, fazer roupa, comprar aqueles rosários, aqueles colarzão, sabe? Comprei tudo, fiz tudo. E entrei lá dentro, fiquei, né? Fiquei 1 ano lá. 1 ano? Eles era toda semana? Era toda sexta-feira. Eles trabalhando para desenvolver... Em São Paulo, aqui em Santa Amaro. Aqui já. Ali no... Eu esqueci o nome. Antigamente, no Copecê, ali lá para o lado... Não sei o nome onde era ali agora. Tá, José Neves ali, naquela região? Mais ou menos ali. Uhum. Aí eu comecei aí, eles me deram todas as medidas das minhas roupas, eu mandei fazer... Aí comecei a receber a entidade, né? Começou, vinha Preto Velho, vinha aquele, como é que chama? Preto Velho, tinha um outro, Iemanjá, vinha um monte de gente. Cada sexta-feira montava um, sabe? Um incorporava, né? E a gente lá tinha nome de cavalo, a gente era cavalo lá. É? O nome das pessoas que estão desenvolvendo, eles dão o nome de cavalo. E no processo que a senhora estava lá, a senhora estava com consciência daquilo que estava acontecendo? Quando a gente estava sem incorporar, a gente estava na gente. Tá. Quando incorporava, a gente não perdia o sentido, mas não era a gente que agia. Sabendo o que estava fazendo. Não, eu vou quebrar esse copo, que eu estou vendo que eu vou quebrar. Eu podia quebrar, mas eu não sentia que eu estava quebrando. Mas quebrava. Não tinha dor? Não. E ficava forte? Sim. Tinha pessoas que comiam vidro. Quando incorporava, aí fiquei desenvolvendo, eles ficaram desenvolvendo comigo. Depois um dia falaram para mim, olha, nós precisamos de você num trabalho que começa à meia-noite e termina às 4 da manhã. Vigília, hein? Era, como é que chamava? A esquerda, o trabalho da esquerda. Tinha que ser a esquerda. Trabalho da esquerda.
Aí ele falou, só que aí, nesse trabalho, precisa de uma pessoa muito forte, assim, uma pessoa que esteja disposto a receber, porque o que vai vir é Exu, vai vir Beelzebub, aquele maior que tem, o chefão mesmo dos diabos, né? Do que Jesus eles foi falam chamado, mesmo né? assim, só que eles dão outro nome, né? Eles dão pai de santo, sei lá o nome que eles dão. Eu falei, tudo bem, eu vou vir. Eu nunca tinha ido. Nesse trabalho até da as 4 da manhã. meia-noite. Mas, para mim explicar melhor, antes disso, Fica à vontade. o pastor Valdemar, sempre que, depois que ele passou para a igreja, ele me investiu em mim, para mim poder acreditar. Então, ele estava sempre me cercando, falando de Jesus para mim, e chegou um tempo que eu comecei a evitar ele, não queria mais conversa com ele. Porque, quando eu via ele, parece que eu tremia, parece que eu tinha medo dele. Porque eu sabia que ele ia falar de Jesus e eu não queria. Aí a senhora já ainda estava indo, segundo um eu pouco. Eu estava lá. A senhora estava indo lá ainda. Estava indo no centro. E eles não tinham me chamado ainda para esse trabalho da meia-noite. Eles não tinham me chamado. Aí eu só ia na casa da minha mãe quando o Valdemar saía para ir para a escola. Porque ele estudava à noite. Sim. E da minha casa eu via quando ele saía com o carro e ia embora. Né? Então eu falei, Valdemar saiu, agora eu vou para minha mãe. Mas ele viu que eu ia descendo a rua. A senhora fugia dele? Eu fugia dele. Mas a senhora chegou aí nesse trabalho da meia-noite às 4 da manhã? Vou chegar lá, você vai ver. Aí eu peguei... Eu vou chegar lá, calma aí. Vou chegar lá, naquele pedaço lá, difícil que foi. Aí, nesse período, o pai já era convertido, o pastor Valdemar já era convertido. Fazia 15 dias que ele tinha passado pelas águas. 15 dias. Que ele tinha passado pelas águas. Foi a senhora ou foi a avó que disse para ele que tinha perdido, que ele tinha morrido? Depois que se converteu. Foi a senhora? Eu falei, no dia do batismo, eu falei, meu irmão morreu, acabou para mim, perdi o meu irmão. Fiquei muito triste, me deu uma tristeza tão grande que parece que ele tinha morrido mesmo. Eu falei, acabou, nós brincava muito, nós era muito... Viajava. Muito amigo, muito junto, sabe? Daí afastou. Mas era eu que estava me afastando, não era ele. Quando ele se batizou, a senhora Ele queria se aproximar, eu que estava fugindo. Porque eu não queria ouvir falar de Jesus, não queria. Né? Aí, nesse dia que eu resolvi descer para a casa da minha mãe, que ele viu que eu entrei no quintal, quando ele fez aquela curva lá ainda para a padaria, ele voltou. Viu pelo retrovisor. Ele falou que ele viu, sei que ele viu. E quando eu vi que ele entrou com o carro no quintal, eu quase desmaiei. Eu levei um susto quando eu vi ele entrando com o carro. Falei, chegou a gelar, falei, pronto, agora vou ter que aguentar, não tinha para onde sair. A saída era só para passar por ele, porque é a única porteira que tinha, sabe? Falei, meu Deus, e agora? Eu não quero conversar com ele. E ele veio rindo para mim. Aí eu falei, Damas, está chegando, eu estou saindo. Não vai embora não, Jana, vamos conversar, né? Ele puxou eu pelo braço, vamos conversar, estou chegando, você está saindo. Eu falei, você não foi para a escola hoje? Ele falou, eu ia, mas eu resolvi voltar. Mas porque ele me viu entrando. Ele falou, hoje eu pego ela. Hoje eu pego, né? Aí foi assim. Peguei, sentei ali, fiquei ali meio assustada, né? Emburrada. Fiquei assim, nervosa. Falei, ele vai começar a falar de Jesus para mim. Falei, ele vai começar a falar de Jesus para mim, eu não quero. Mas não queria mesmo, não é uma coisa que me fazia mal. Eu me sentia mal perto dele. Eu não era aquele irmão que eu tinha. Mas o que a senhora sentia? A senhora sentia falta de ar? Ou não? Ou era emocional? Eu sentia tremor. Tremia o corpo, angustiada. A senhora não sabia o que era, mas... Não sabia o que era. Mas depois ficou sabendo o que era, né? Sim, mas até aí eu não sabia, não. Até então, toda vez que a senhora parava para conversar com o pai... Era o que ele vinha falar para mim, era de Jesus. É. Era o assunto dele, não tinha outra conversa. Era só Jesus, Jesus, Jesus. De manhã e de noite, se ele me pegasse, era isso. Aí, tudo bem, eu falei, tá. Aí fiquei ali, né? Uhum. Aí ele foi lá e pegou a Bíblia, veio, trouxe para mim, com o Salmo 91 aberto. E a avó, como a avó se comportava? Porque a avó também não era convertida, A mãe né? não era crente naquela época, ficou lá do lado, né? É. Assistindo tudo, vendo, só estava nós três naquele dia mesmo. Daí... Nesse dia que ele voltou... Só estava a minha mãe, eu e ele. Tá. Não tinha mais ninguém em casa. A Olga trabalhava naquela época. Eu sei que estava só nós mesmo, eu acho. Só nós três mesmo. Aí ele abriu a Bíblia e falou, Janda, leia para mim aqui o Salmo 91. Eu peguei e comecei a ler. Eu não li, assim, 2 versículos. A página ficou branquinha, sumiu todinha a letra. Ela não... desapareceu. E eu fechei os olhos e falei, não consigo.
Daí ele falou, consegue sim. Aí já fiquei brava, comecei a dar um murro na cadeira e na Bíblia. Aí ele percebeu que a entidade tinha me tomado. Então, depois ele falou que na hora que ele viu aquilo, ele temeu, né? Falou, meu Deus, e agora? 15 dias de convertido. 15 dias de conversão, batizada, pouco tempo. O que eu faço agora? A minha mãe falou para ele assim, minha mãe não tinha entendimento ainda. Agora eu quero ver você tirar isso dela. Só para ajudar, né? Só para ajudar. Só agora você vai ter que chamar o paizinho lá do centro. Falou para ele, né? O paizinho para vir tirar o... Para vir tirar o capeta que estava em mim. Aí ele falou que temeu nessa hora. Eu falei, meu Deus. Claro, inexperiente. Né? Novinho na fé, ele estava novinho na fé. Daí ele falou assim... Aí ousado, mas inexperiente. Sim, ele era insistente mesmo, ele não desistia da coisa fácil, né? Mas também quando era para salvar alguém, né? Aí ele pegou e falou, não, mas a palavra de Deus me diz que aquele que crê no Senhor expulsará demônios. E eu vou expulsar agora. E eu estava lá rosnando, né? Achando ruim, brigando, brava. A senhora lembra da consciência que a senhora estava ou não? Não estava bem assim. Eu estava assim como quem estava querendo adormecer. Como se a gente fosse adormecer. Fazendo aquelas coisas, mas a mente não estava, como diz assim, perfeita para entender o que estava acontecendo. Entendeu? Não dava para entender. Mas a senhora tinha noção de onde a senhora estava? Sim, eu sabia que eu estava ali. Mas eu estava valente, eu fiquei brava, fiquei valente com ele. Ele falava comigo, eu estava rosnando, não queria saber. E ele pegou e falou, eu vou expulsar em nome de Jesus. E colocou a mão na minha cabeça e expulsou. Satanás, você está repreendido em nome do Senhor Jesus. Sai dela agora. E nisso ele disse que eu dei um suspiro assim. Fiquei de cabeça abaixo, calmo, ele me acalmando. Você está bem? Você está bem? Eu falei, eu estou bem. Ele falou, então leia de novo esse salmo aqui. Aí eu li inteiro. Eu li inteiro, aquele Salmo 91. Aí ele ficou feliz, porque ele falou, nossa, Deus me... Aquilo lá incentivou, é isso. Ele ficou mais forte ainda, mais temista com Deus, né? Mais próximo de Deus daquele dia em diante, porque ele falou, não, Deus faz mesmo. O baixinho ficou valente. Daí, tudo bem. Aí eu fiquei... Aí, então, passados uns 15 dias, mais ou menos, me convidaram para mim fazer esse trabalho à meia-noite. Ah, tá. 15 dias depois que ele expulsou esse demônio. Foi o primeiro. Acho que esse era o tranca-rua, né? Era o que trancava tudo. Não deixava eu ir para a igreja, não deixava eu ouvir ninguém, não queria saber de crente, não. E aí, depois de 15 dias, chamaram a senhora? Chamaram. E a senhora entende que isso poderia... Depois de 15 dias chamar a senhora para um trabalho desse, seria já uma astúcia de Satanás para a senhora não sair do meio? Eu percebi assim, eu falei, não, mas por quê? Depois de um ano, né, quase 2 anos que eu estou aqui, agora é a primeira vez que eles me chamam para isso. A senhora ficou quase 2 anos, nunca chamaram? Nunca. Para esse horário, da meia-noite em diante, não. Depois desse processo que passou... Mas eram uns espíritos tão feios que tinha um piloto da Varig, ele era jovem, tinha uns 25 anos mais ou menos. Quando incorporou o espírito nele, ele ficou todo aleijado, ficou todo deformado. Os braços entortou, as pernas entortou, ele não andava, ele se arrastava. Esse era o espírito que pegava ele. Eu não sei que espírito é esse. Ele ficava horrível, ele ficava transformado. E quando o demônio ia embora, ele ficava um rapaz lindo, perfeito. A senhora viu isso? Eu vi isso, eu vi com o olho aberto. Foi o dia que eu estava lá para ver o que vinha em mim também, né? Esse da meia-noite às 4. Sim. Aí me chamaram, eu fui. E o Valdemar, pastor, sempre falando, sai de lá, Gira, sai de lá. Sempre pedindo para mim sair, né? E eu nada, eu estava firme lá, né? Porque o demônio estava segurando. Aí depois, nesse dia, eu já comecei a lembrar, eu falei, eu vou ver o que vai acontecer. Quando eu vi lá todo mundo caindo, já tinha uns 30, nós tínhamos 30 pessoas na roda, comigo uns 31 por aí, todos incorporados. Nesse trabalho da meia-noite às 4? Da meia-noite às 4. E todos os demônios forte, bravo, rosnento, ruim, sabe? Eles pegavam um boneco de pano e diziam que estava espetando fulano, fazendo mal para alguém. Que é o que chamam de voodoo.
Eles pegavam aquelas alfinetes que a costureira põe, segura a roupa, e espetavam aqueles bonecos. E cada espetada que eles davam naqueles bonecos, a pessoa sentia em casa dores no corpo, espetada no corpo, pontada na cabeça, coisa, enfiava aqueles espinhos assim na cabeça, nos braços, no corpo todinho, deixava aquela boneca todinha cheia daquele prego. Isso, assim, comprido, né? Assim, que varava mesmo. Então, esse, por exemplo... Isso tudo era trabalho para fazer mal para outra pessoa. Para a pessoa lá do outro lado, que eles conheciam, porque eu não sei quem era, devia ser, né? Mas eles falavam o nome da pessoa e ia espetando. Então, era um trabalho que eles iam fazer ali. Cada um que pegava, que incorporava um desses espíritos, tinha um trabalho para fazer. Tinha que fazer alguma coisa. Qual era o dono da cabeça dele? Tinha um santo, eles davam o nome de santo, era um santo. Agora, não sei que santo que era. Entendi. Que cada um fazia um trabalho. A senhora não chegou a espetar? Nada. Então, eu fiquei lá, eu entrei na roda, ponhei a roupa, fiquei, todo mundo caiu, todo mundo sentiu, ficou incorporado, eu fiquei olhando aquilo, eu pus a mão para trás e falei assim, se o Deus do Valdemar é vivo, se o Deus dos crentes que ele fala que é vivo, ele não vai deixar eu cair. Ele não vai deixar eu pegar nenhum desses espíritos, nada vai incorporar em mim. A senhora falou isso em pensamento. Assim, orando, conversando com Deus, assim, sem conhecer, sem nada, mas falando, eu fiz uma prova, se ele é vivo, ele vai me manter em pé, ele não vai deixar eu cair. E fiquei com as mãos para trás, e todo mundo lá fazendo suas coisas, e eu de pé lá olhando, né? Nada divino em mim, nada. Um vinha, dava uma volta atrás de mim, outro vinha, dava outra volta, outro vinha, dava um passe, nada, eu estava lá com a mão para trás. Firme? De pé, firme. Pé. Segura todo mundo lá. caindo e a senhora lá em pé? Eu de pé. Só ficou eu de pé. Aí levantou um lá, bravo, veio para o meu lado e falou assim para mim, e você aí, que está amarela que não a manga? Ousada aí, né? Ele ousado, tem sem vergonha, me xingou ainda. Bocuda ainda, né? Falou, por que? Cadê o seu guia? Por que não desce nada em você? Aí eu falei assim para ele, eu olhei bem para a cadeira, falei assim, eu estou pensando no Deus vivo. Gente do céu, quando eu falei isso aí, eu não esperava. Ele deu um pulo para trás, assim. Ele estava a uma distância mais ou menos de mim, lá onde estavam os meninos lá. Ele deu um pulo, caiu sentado lá na frente do congado. E a senhora sem encostar nele? Eu não pus a mão nele, eu estava com a mão para trás. Fiquei olhando, ele caiu lá, sentado. Aí ele levantou, mais bravo ainda. Veio e falou assim, também não me precisa empurrar. Por que você me empurrou? Eu falei, eu não empurrei, eu estou com as mãos para trás. E essa mãozona aí, de quem é? Quem é? De quem é essa mão que me empurrou? Aí eu falei, pronto, caiu a escama do meu olho. O Deus vivo te manteve Deus de pé. Deus vivo provou que Ele é vivo e Ele foi me buscar lá. Eu tenho certeza, Ele foi me buscar lá dentro daquele inferno. Por isso que eu digo assim, às vezes, Deus entra num lugar que a gente acha que Ele não está, mas Ele está. Para buscar o seu, Ele está. Sim. Porque eu senti daquele dia em diante, eu fiquei mais quebrantada, assim, mais calma, eu fiquei assim, mais meditando mais nas coisas de Deus. Aí já inverteu o negócio, em vez de eu fugir do Valdemar, o Valdemar que fugia de mim, porque quando eu via ele, eu queria... Deixava ele em paz agora. Eu queria que ele falasse mais, né? Ô, tia, Era o contrário. E aí, como é que foi esse processo? Depois desse dia, obviamente que a senhora não começou a ir para a igreja logo depois. Não, daí teve fiquei, esse processo. Fiquei em casa, não fui mais. Como é que foi esse processo aí da sua conversão? Aí eu não voltei mais lá, porque quando eu saí de lá, eu vim muito assim, preocupada com aquilo que aconteceu. Sim, a senhora veio pensativa, falei, só tem uma né? coisa que Deus mostrou para mim, que Ele é vivo mesmo. Amém. Porque por que eu não caí? Todo mundo caiu, eu fiquei de pé. E vim embora normal, não senti nada, nenhuma dor de cabeça. Nada. Saí inteira de lá de dentro. Então, isso ficou em mim, marcando aquela coisa, e passou semanas eu pensando naquilo, meditando naquilo. Falei, não, Deus é vivo mesmo. O Valdemar falou que Ele é vivo, e Ele é mesmo. E eu fiquei. Aí ele começou a pregar para mim. Aí eu contei para ele, né?
Ele ficou dando glória, ele ficou tão alegre. Eu falei, está vendo? É para você não ir mais. É para você não ir mais. Deus se tirou de lá, se você voltar agora, você morre lá. Não volta mais. Eu falei, não vou voltar mais. Voltei para pegar minhas coisas, porque era coisas que eu tinha comprado, mas eu não ia ficar com ela na minha casa. Eu peguei todas as roupas, colares, banco que eles punhavam a gente para sentar, e levei para a igreja. E lá os irmãos tacou fogo em tudo. Fizeram uma fogueira. A fogueira santa, essa é a fogueira santa. Mas foi um rebuliço nesse dia, quando puseram fogo na minha roupa, o inimigo se manifestou de novo. E queria tudo de volta. Tudo de volta. Foi pedir ressarcimento ainda, miserável. Sim, ainda queria juros, ainda que pagassem juros, entendeu? Aí foi um processo muito demorado. Levou uns 4 meses, assim, eu indo para a igreja, toda vez que eu ia, que os irmãos vinham fazer oração, se manifestava, porque não é um só. Tinha uma legião. É. E tia, o que mais chamou a atenção da senhora nesse processo foi essa questão que a senhora fez dessa indagação consciente, mas no coração, para Deus, de que, olha, se o Senhor é vivo, se Deus é vivo, se Ele vai me manter existe, eu falei, se o Senhor é vivo, o Senhor existe, não deixe eu cair. E aí ele provou, manteve-se em pé. Então, isso, a senhora disse que foi algo que te chamou muito a atenção. Foi, né? Foi. E aí, depois, a senhora passou 4 meses... Eu indo para a igreja, e todas as vezes que eu ia, manifestava, que ele chamava eu para orar por mim, né? Sim. Até libertar completo. Mas, então, teve um dia que eu fui para o culto e eu comecei a me alegrar com os corinhos, com os hinos, comecei a glorificar a Deus. Eu vim para casa muito alegre, porque eu senti muita presença de Deus nesse culto. Aí eu fui dormir, né? Fui deitar, não cheguei a dormir. Eu deitei, o Edmilson era pequeno, eu deitei ele do meu lado, no berço. Meu marido ainda estava trabalhando, estava fora. Eu deitei de bruço, né? Com as costas. Estava a senhora e o Milson em casa. Só, ele pequenininho no berço, né? Pequenininho. Eu deitei de bruço assim e estava pensando no culto, né? Lembrando aquela coisa linda. E deixei a luz da sala acesa. Então, ficou o quarto assim, só aquele breuzinho. Assim. Aquele clarão bem pouquinho. Eu vi, quando veio da sala, um homem de capa preta, chapéu preto, veio da sala, veio no meu quarto e deu uma chicotada em mim. Pegou o chicote e bateu nas minhas costas, com bem força, assim, por cima da coberta. Ele veio bater em mim porque eu estava ainda me alimentando com aquilo que eu tinha ouvido na igreja, que eu tinha sentido na igreja, recebido na igreja, entendeu? Quando foi no outro dia, a pastora foi na minha casa, a mãe. E eu falei, Ivone, dá uma olhada aqui nas minhas costas. Eu liguei a minha camisola, estava o risco um vergão. O vergão. Não foi, pastora? Ela viu, ela estava junto. Porque ardeu. A senhora sentiu? Senti a chicotada. Bateu com força mesmo. E eu estava com a coberta nas costas. Coberta. Bateu com força. Senti aquele me encolher, porque eu vi ele entrando, mas não sabia que ele me ia bater. Eu pensei que ele só ia me visitar e ir embora, né? Não, mas ousado, ele me bateu. Né? Ele me bateu. Enquadrar ele na Maria E da ela Penha. viu a marca nas costas. Estava um risco vermelho, bem no meio das costas. E eu continuei indo para a igreja. Isso foi no processo da libertação. Eu não estava ainda... Mas esse episódio só aconteceu uma vez? Uma vez só. Acontecia? Só essa vez. Daí, comecei a ir para a igreja, até que Deus libertou por completo. Mas o princípio, o começo de tudo foi lá, naquele centro lá. Deus foi lá, me buscou lá, me tirou de lá e foi lapidando, foi tirando, né? Até que eu me sinto completa diante de Deus. E me espero isso, né? Amém. E aí depois a senhora se converteu, quanto tempo depois? Uns 4 meses que eu estava indo para a igreja. Eu estava indo para a igreja. Lembra da igreja? Era lá naquela igreja do Demarzinho, não era, pastora? Do Demar, né? Lembro. Era Conselheiro? Lá... Conselheiro da Paz? Não. Como é que é? Não lembro, não. José Ademar. Aí, ó. Pastor Ademar? Era a primeira igrejinha que eles começaram aí, é que eu fui, né? Depois que nós viemos lá para baixo, lá aqui perto, foi aqui que foi o maior trabalho. Aqui que eu aceitei Jesus, aqui embaixo.
Parque América, né? Então, aí foi assim, daí eu comecei a buscar mais a Deus, né? Comecei a me entregar mais, sentir mais a presença dele. E o Valdemar sempre me alimentando, sempre me incentivando. Me refresca, eu lembro de uma história nesse período que o pai foi buscar a senhora para ir na igreja e aí tinha alguém lá do centro na sua minha casa. casa tinha. Como é que foi essa história? Então, o Valdemar falou, vai para a igreja hoje? Eu falei, vou. A senhora estava nesse processo de libertação. Estava ainda em trabalho da igreja, né? Uhum. Aí me arrumei, me aprontei tudo, esperando por ele, que ele subia a ruazinha, já passava ali e me pegava. A senhora já morava lá no São Bernardo? Não, morava aqui, perto da minha embaixo. mãe. Tá. Daí, eu estava pronta também, chega uma mulher de lá do centro, que era conhecida minha lá. A mulher fazia tempo que não ia lá em casa. E na hora de eu ir para a igreja, a mulher chega. Eu falei assim, agora não dá para mim ir para a igreja, né? Porque tem visita. O Valdemar parou o carro na frente da casa e falou, meu Deus, e agora? A mulher está aí, a mulher do centro. Essa mulher é o diabo que veio para prender a janta e não ir para a igreja. Eu vou orar daqui do carro e essa mulher vai embora agora. Não foi, pastora? Aí, eu lá lutando com a mulher, né? A mulher não falava nada, sentou e sossegou. Não falava de ir embora. E o Valdemar esperando. E esperando o cafezinho e a senhora nada de passar o café? Não, eu me amarrando também, né? E o Valdemar esperando eu lá embaixo, né? Eu só vi que, de repente, deu um desespero na mulher, sabe? Ai, nossa, tem que ir embora, tem que ir embora. Tem que ir embora, está tarde, Jandir, desculpa, eu vou indo. A mulher saiu que nem um avião de dentro de casa, sumiu, foi embora. Aí, quando o Valdemar viu lá embaixo, falou, tá vendo como Deus arrancou daí também, agora a Janda vai. Ainda fui para a igreja, ele falou, tá vendo como que o diabo está lutando para te segurar de qualquer maneira? Mandou essa mulher aí para você não ir para a igreja hoje, né? E ela foi embora porque eu pedi para o Senhor tirar ela dentro da sua casa, e Deus tirou. Do nada ela levantou e foi embora. Ela foi embora sem motivo nenhum. Uma coisa ficou incomodando ela, que ela levantou e foi embora. E nunca mais veio. Nunca mais ela apareceu. E a cidade de Ademar que eu ia. Ela veio da cidade de Ademar aqui, na minha casa. E a senhora não ofereceu um café? Eu não ofereci nada, não. Eu queria que ela fosse embora para me sair também, né? Eu já estava mais animada com a igreja. Se fosse no outro tempo, eu dava graças a Deus, vai vir, né? Se ficasse me amarrando. Mas não, ela foi embora e eu peguei e fui. Aí fiquei, quando chegou... Teve uma época, daí, quando eu aceitei Jesus, o Valdemar falou para mim assim... Como é que foi? A senhora lembra desse dia? Eu me lembro que foi um culto muito abençoado, muito assim, avivado, bastante a presença de Deus, sabe? Uhum. E o irmão, assim, do pai da Ivone, cantou um corinho, limpa o meu coração, Jesus. Né? Limpa o meu coração, Jesus, fica no meu coração, Jesus. E aquilo foi entrando em mim, ele foi cantando, foi um corinho. E foi entrando no meu coração aquilo, eu falei, nossa. A senhora lembra do corinho? Lembro. Como é que era? Era, limpa o meu coração, Jesus, limpa o meu coração, Jesus, transforma o coração, Jesus, transforma o coração, Jesus, limpa, 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 limpa o meu coração. Limpa, 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 limpa o meu coração. Então aquilo... A cantora merece palmas, né, gente? Obrigada. Obrigada. Foi esse corinho. Depois veio a pregação, a ressurreição de Lázaro. Foi essa pregação. Aí fechou. O pastor pregou a ressurreição de Lázaro. Eu falei, nossa, agora se eu não for dessa vez, eu não vou mais. Aí, quando fizeram o apelo, nem fez o apelo, sei lá, não me lembro. Sei que eu levantei e quando eu levantei... Já se viu, já estava lá na frente. Estava lá na frente, mas sabe quando caiu um sereno na igreja? Caiu um sereno, uma nuvem, assim, uma neblina. Foi uma neblina que caiu. Eu pude ver isso. Quando aquela neblina caiu, que ela cobriu a igreja, foi a hora que eu levantei e fui lá na frente. Falei, queria Jesus. Aí foi uma festa. Ah, foi. O pastor Valdemar foi o primeiro que foi orar por mim.
Sempre era o primeiro. Quando chamava eu para ele era o primeiro. Ele era o primeiro a ir lá, pôr uma na minha cabeça para acabar de limpar, né? Ele começou. Como que ele pensava, eu expulsei o primeiro, eu vou expulsar o último. Vou até também. o final agora. Agora vai acabar. Vou terminar a tarefa, né? Ele era sempre o primeiro que ia, juntava todos os irmãos e expulsaram. Daí ele falou para mim assim... E a senhora deu trabalho, hein? Não, eu dei trabalho sim, muito. O pai falava. Dei trabalho. Porque eu era teimosa, né? Eu gostava, eu pagava para ver, né? Eu queria ter certeza do que estava acontecendo, tudo, né? Para mim não ter dúvida, e não tenho dúvida de nada. Aí eu peguei, ele falou assim, ó, quando você aceitar Jesus, Deus, com 2 meses que você tiver na igreja, Deus vai te batizar com o Espírito Santo. Ele falou para mim, o pastor, né? Falei, por quê? Falou, porque Deus... Ele tirou lá daquele inferno, não foi para te deixar vagando ainda, porque ele vai te batizar para você ter força para resistir contra as investidas de Satanás. Você pode ter certeza, ele falou para mim. E foi uma profecia, que com 2 meses Deus me batizou com o Espírito Santo. Amém. Deus cumpriu. Selou. Selou. Então, Silas, o que marcou mesmo foi... Esse dia foi o começo de tudo, né? Foi a mudança da minha vida espiritual, de todas as maneiras, o entendimento, assim, buscar Deus, entender, conhecer. Foi desse dia que Deus foi lá dentro do centro e me deixou em pé. Foi uma prova que Ele me deu, né? Porque eu não fiz prova, eu só pedi. Se Deus vivo, se Deus é vivo, Ele não vai deixar eu cair. Eu vou ficar de pé, era uma certeza que eu queria. E Ele me deu essa certeza. Ou seja, a marca que a senhora teve foi que o Deus vivo te marca manteve de pé. me manteve de pé e está me mantendo até hoje. Glória é a Ele Deus. que está me mantendo de pé até hoje. E passou já por poucas e boas. Eu amo esse Deus, passa por passar, aconteça o que acontecer, nada muda o meu contato com Ele. Já faz quantos anos, tia? O Edmilson vai fazer 50? Meu céu! Olha, com carinha de 49, hein? 46 anos 46 anos. de evangelho. Em algum momento da sua vida passou algum período de dúvida sobre a decisão que a senhora tomou? Nenhuma, nunca. Um dia eu falei para o pastor Valdemar, eu falei, se um dia eu deixar o de Jesus, eu morro, no outro dia. Porque a vida é Ele, né? Bem. A vida é Ele, e Ele que mantém a vida, Ele que... Não tem como viver sem Jesus. Quando as escamas dos olhos caem... Não tem saída. Passa o que passar, aconteça o que acontecer, porque quando a gente pensa que não tem escape, não é dos lados e nem para trás, é para cima. E aonde que Ele está? Para cima. Então, é de lá que vem a nossa força. Agora, se desesperar, não acreditar... Tem pessoas que acreditam e não acreditam, né? São volúveis, né? Instáveis, né? São não instáveis. confia naquilo que está servindo, né, Silas? Porque outra experiência que eu tive com Deus foi quando eu fiquei doente, que eu fiquei internada também, né? Com a Covid, que o médico queria me entubar. Foi agora há pouco, né? 19, ano passado, né? 2 anos atrás. Queria me entubar e Deus não deixou eu ser entubada, porque os remédios... Estava no último, aquele oxigênio estava no último. A senhora já estava de bruço. Sim, não estava mais conseguindo respirar sem aquele aparelho. E eu senti que Deus também entrou lá naquele hospital e fez uma obra em mim. Amém. Porque eu senti quando eu estava acordada e só estava a luz do corredor aceso. Eu não vi, mas eu senti passar a mão assim dos meus pés e veio até minha cabeça passando a mão assim, como quem estava tirando alguma coisa. Entendeu? E daí, quando foi no outro dia, eu já amanheci melhor. Já foi diminuindo o oxigênio. Com 6 dias eu vim embora. Com 6 dias eu tive alta. Ou seja, então, agora... Deus é maravilhoso, Ele me ama. Ou seja... Lá aquela mão te manteve de pé e agora no hospital aquela mão te levantou. Foi essa prova também que eu tive com Deus. E muitas outras, né? Muitas coisas que depois aconteceram no correr da vida, né? Os problemas que vieram. Que 46 anos de evangelho. E assim,
O fato é também que não foi uma vida tranquila, porque as pessoas podem ainda ter esse sentimento de que as pessoas que vão para a igreja e se converte não passa, não tem problema. Não tem problema, não. Tem problema, sim, bastante problema. Continuamos vivendo ainda. É a vida, né? A vida aqui na Terra é assim, não tem Mas jeito. o que nos mantém firmes é o Senhor. É o Senhor. E nesses é 46 Ele que dá anos, força, Ele que segura, né? E nesses 46 anos... Nesses 46 anos, muita coisa. Meu Deus, quanta coisa Deus fez para mim, na minha vida, muita coisa. A senhora até chegou a gravar um LP, né? Gravei um LP e um CD. Ó, olha aí, ó, artista. Gravei. Eu lembro da capa do vinil, né? A senhora Isso. com violão, assim, né? A senhora com violão, o tio Odegar também com violão, né? A senhora com birote. A senhora era do birote, hein? A senhora era do birote. Lembra? Se o birote fazia milagre, agora não faz mais, não. Agora não faz mais. Agora não faz mais, não. É o espírito que está na gente, né? Não é o birote, não é? E aí, o que desses 46 anos, se a senhora pudesse resumir em umas 2, 3 partes, marcas que o Espírito deixou na sua vida, para a senhora falar aqui para o pessoal que está aqui, para aquelas pessoas também que estão nos assistindo, que a gente não sabe nem aonde vai chegar esse vídeo, mas a gente tem a certeza de que aonde chegar, Deus vai agir na vida das pessoas que estiverem ouvindo isso. A marca que Deus me deixou, a marca do Espírito que ficou na minha vida, foi o começo de tudo dele me buscar lá, lá posso chamar aquilo que era um inferno, e me trazer para a sua casa, para ser liberta. Foi o Espírito de Deus que me libertou. Foi o que entrou lá e me buscou. Então, isso marcou. Foi o começo de tudo. Então, o Espírito Santo, ele trabalha na nossa vida. Também nós temos que dar lugar, acreditar, né? Podemos até fazer prova dele, que ele confirma o que ele faz, o que ele promete, ele cumpre. Não é mesmo? Sim. E Deus tem feito na minha vida isso. Eu tenho feito muitas perguntas para Deus, e Deus tem me respondido. O Espírito de Deus me responde, me avisa de muita coisa. Entendeu? Aí, só para a gente depois abrir já para as perguntas, após a sua conversão, o pai se converteu primeiro, né? Foi. Aí depois a senhora, parece que as portas se abriram lá na depois casa. Veio né? a minha mãe. Depois né? a avó se converteu. Depois a Olga. Tia Olga. O Dito, nós ganhamos ele em casa, numa oração. Veio o Dito. O Dito tinha ataque epilético. Tinha. Né? Se converteu, nunca mais teve. Teve uma noite que ele teve 3 ataques numa noite. 3 crises numa noite. Quase morreu nessa noite. Aí um dia ele foi lá em casa, nós estávamos orando, e começamos a orar por ele. Ele disse que viu Jesus com os braços abertos. Aí eu falei para ele: Jesus está te chamando. Ele abriu os braços para você abraçar ele. Aí ele aceitou, lá na minha casa. E está até hoje. Até hoje, está aí, né? Nunca mais teve nada. Hã? Nunca mais teve nada. Nunca mais ele teve um ataque, a epilepsia. Nunca mais. Aquele dia em diante, nunca mais. Eu também tinha epilepsia. Não sabia. Começou com 9 anos. E quando eu aceitei Jesus, eu estava com 35. Nunca mais também. Então a senhora teve também, no percurso da vida, ataques epiléticos? Teve também epilepsia. Dos 9 aos 35. Depois que eu vim para a igreja, nunca mais eu tomei remédio, nunca mais eu tive nada. Foi outra libertação. Outra marca. Outra marca do Espírito, né? Então, foi isso. Aí depois, por último, veio o tio Mauri. Veio o Mauri. Mauri veio, depois veio a Nina, veio vindo, né? A família veio vindo, um atrás do outro. E tudo isso daí é fruto do... E o último, não sei se a senhora sabe, mas o último foi o Marquinhos. Agora é o Marcos. O Marquinhos é o último. O Marquinhos é o último. Glória a Deus. Deus está trazendo, né? Deus está trazendo e vai trazer todo mundo. Muito bom. Então, é o mover do Espírito, né? Está movendo e vai continuar. Vai trazer a família toda.
Em nome de Jesus, Em nome né? de Jesus, sim. Vai Ainda trazer. falta ainda, né? Bastante, Vai mas vem. trazer todo mundo. Tem uns aí que estão meio para lá, a gente vai trazer de novo. É só fazer prova de Deus. Faz prova que nem eu fiz, que ele te prova que ele é Deus, que ele é vivo e que ele vai no inferno buscar o que é seu. Ele vai As buscar. portas do inferno não prevalecerão. Não prevalece mesmo, não. Eu não sei o que aconteceu com aquele centro lá, acho que acabou fechando, porque depois, uma vez, eu encontrei uma pessoa de lá, falou, aquilo lá não está, acabou quase. Não tem mais nada quase, não. Não está mais como estava, porque já estava morrendo já, né? Também só jogou uma bomba atômica lá dentro, aí acabou com tudo, né? Eu acho que fechou, acabou fechando, sim. Muito bom. A gente vai abrir agora para algumas perguntas. Sim. Umas 2, 3 perguntas, para a gente ir para o encerramento. Eu espero que os irmãos entenderam, né, irmãos? Vocês entenderam o que eu quis explicar? O que Deus faz na nossa vida, o que Ele ainda tem para fazer, muito ainda, né? Amém. A senhora vai fazer o fechamento. Segura aí que a senhora vai fazer o fechamento. A gente tem uma assistente aqui de palco, ela vai levar o microfone até a pessoa. Ai, legal. Olha, linda, parece pai. Tá ligado? Tá ligado? Jandir, eu sei que eu acompanhei muito você, né? Desde o início. Foi muitas e muitas vitórias, muitas lutas, muitas vitórias, né? Eu lembro muito de uma que só você confirmasse. Uma que você teve no hospital, que você foi atendida por um médico, que você não estava tendo, acho que, recursos, se eu não me engano, nesse hospital. E você orou, e apareceu um médico, que depois você quis agradecer ele, você não o encontrou. Até hoje, você não sabe quem é esse médico. Lembra? Lembro. De uma internação? Lembro. Então, ali também foi uma prova também. De Deus. Usou um médico, não foi isso? Foi. Então, eu estava mal, né? Estava muito doente. E eu vim num pronto-socorro, descobri que eu estava com mioma. E eu não tinha convênio, não tinha nada. Mioma, o quê? Que é? Mioma. Caroço, né? Um caroço? É um tumor no útero. Tumor. Então, o médico falou assim, está grande, está com quase o tamanho de uma criança de 4 meses, né, de gestação. Aí eu não tinha para onde ir, não tinha convênio, não tinha nada. Eu peguei, joelhei assim no chão da minha sala e falei, Senhor, eu não tenho médico, o Senhor é um médico dos médicos, eu não tenho convênio, e eu estou assim, eu não tenho recursos para mim fazer uma cirurgia, eu tenho que fazer uma cirurgia. Aí, na hora que eu estava orando, que eu estava pedindo para Deus uma direção, Deus falou no meu coração, Hospital das Clínicas. Veio, bateu aqui no meu coração, Hospital das Clínicas. Eu levantei dali, que eu estava ajoelhada, levantei, falei, Edmilson, chama o pai, vai lá chamar o pai na ceia e falar para ele me levar no Hospital das Clínicas. Ele foi, chamou, o Edgar veio, isso era uma sexta-feira. Já era quase 5 horas, mais ou menos. Essa água está ali. Ó. Licença, um pouco. Pode beber. Aí ele veio e falou, você não está bem? Eu falei, não. Eu falei, vamos no Hospital das Clínicas. Ele falou, mas lá é um hospital tão difícil da gente conseguir alguma coisa. Eu falei, vamos, Deus falou que é lá. Aí ele pegou e me levou lá, né? Cheguei lá no pronto-socorro, eles me atenderam, o médico examinou, falou, ó, segunda-feira, 7 horas eu quero você aqui. Isso foi um outro médico. 7 horas eu quero você aqui, que eu vou te internar. Você vai ter que fazer uma cirurgia. Aí ele nem me deu remédio, era sexta-feira. Eu passei sábado, domingo, segunda, 7 horas eu estava lá. Aí eu peguei, na segunda-feira o Edgar me levou, o médico me examinou, encaminhou, internou, e eu falou, você vai ficar. Tá bom, fiquei, né? O Edgar voltou e eu fiquei. Aí ele falou assim, agora... Lá no Hospital das Clínicas. No Hospital das Clínicas. Ele falou para mim, por que você não veio antes? Eu falei, não pensei em vir, descuidei, falei para ele, né? Ele falou, se fosse um câncer, você ia morrer de câncer. Ele falou bem assim, né? Você ia morrer de câncer. Mas tudo bem, você vai ficar internado, internou. Começou já o processo de dar remédio e fazer exame. E andou comigo pelo hospital inteirinho, esse médico. Mas ele não dava muito rosto para mim ver. Sabe, foi muito esquisito isso. Ele não deixava eu olhar muito para ele.
Eu fui olhar bem para ele quando eu estava operada, que eu estava operando. Aí que eu olhei bem para ele. Eu sei que ele chamava Vitor, esse médico. Aí ele pegou, mostrou o hospital inteirinho para mim, por debaixo do túnel. Entrou comigo por dentro do túnel, foi sair lá na sala onde fazia um exame e ficou do lado de fora. Eles não esperam, médico não espera paciente, a enfermeira é que acompanha e espera, né? E ele ficou do lado de fora, falou, vou te esperar aqui. Quando examinou, quando fizeram o meu exame, falou, já está pronto, tá? Ele pegou eu de novo, levou, tirei sangue da orelha, ele lá esperando. Me levou até no quarto, aí ele mandou a enfermeira me deitar. E ele sumiu. Aí passou. Quando eu fiquei lembrando nele, né? Foi muito cuidadoso. Aí, quando foi no dia da cirurgia, tinha outros médicos. Eu estava meia sedada, meia assim, mas eles deram o local, só fiquei meia zonza. Só. Eu estava vendo bem. Aí eu olhei para os médicos, não era ele, era uma mulher e 2 médicos. Aí eu falei assim, cadê o doutor Vitor? Ele respondeu aqui atrás, eu estou aqui. Fez assim, eu estou aqui. Mas ele não mexeu em mim. Eu vi ele. Ele fez, eu estou aqui. Eu olhei assim e vi mais ou menos ele atrás, na minha cabeceira, sem pôr a mão em mim. Quem ponhava a mão em mim foi os outros. Aí ele ficou indo no meu quarto me visitava, passava o remédio e sumia. Isso é enfermeira, ele não levava a enfermeira, ele ia sozinho. Ele só anotava naquele diários que eles têm lá, isso, e sumia. Aí ele falou assim, chegou o dia, você está bem, você vai embora, eu vou te dar alta, porque aqui tem na sua casa tem bicho, mas aqui tem muito mais. Ele falou para mim, né? Então você vai para casa. E pronto, eu fui. Ele falou, daqui 10 dias você vem aqui. Aí eu peguei e falei, tudo bem. Quando eu cheguei, daí 10 dias, eu cheguei lá, eu procurei por ele, por esse doutor. Ninguém sabia desse médico. Ele não tinha... não tinha nome lá, não tinha diário dele lá, nada, não tinha nada lá. Mas como é que... Eu falei, é doutor Vitor, ele tem os olhos azuis, ele é alto. Eu dei toda, mas o homem acompanhou eu da hora que eu cheguei até o dia de eu vir embora e ninguém viu esse médico lá. Eu fui na recepção, eu fui atrás no hospital perguntando dele, mas gente, a mulher falou, moça, não tem nada desse médico aqui. Não tem histórico, não tem diário, não tem coisa de paciente. Não tem nem o carimbo dele. Nada. Eu falei, moça, ele não operou, ele me acompanhou. Quem me operou foi outros médicos. Mas quem me deu assistência no quarto, quem ia me visitar era ele. Era ele. E ele olhava assim para mim e saía. Você está bem. Vinha de novo. No outro dia, você está bem. E era só... E eu estava em 3, nós estávamos em 3 no quarto. Mas era só eu que ele vinha ver. Só seu leito. Só. E eu procurei esse médico. Sabe quantos anos eu fiquei indo nas clínicas fazer manutenção? 7 anos. E nunca vi ele, nunca ninguém falou nada dele para mim. Sempre que eu ia, eu perguntava. Não, nunca apareceu o doutor Vitor aqui, não. Mas como que ele entrou, né? Só que foi assim, ele não sei, os outros lá moveu tudo, né? Os outros médicos que me operaram. Ele foi uma coisa sobrenatural que estava presente ali, só pode ser. Amém. Porque não tinha outro jeito. Porque tinha médico me operando. Eu vinha médico, eu vi 2 médicos. Sim. E ele estava na minha cabeceira. Só que ele não falou nada, não fez nada. Não tocou a mão em mim. Ele só ia me ver no quarto e rabiscava lá um papelzinho, a enfermeira vinha, olhava e dava remédio para mim. E até o dia que ele deu alta para mim, falou, você vai para casa, que na sua casa tem bicho, mas aqui tem muito mais. E ele falou assim, você não vai dar mais luz, você vai dar a luz da vida. Ele repetiu 3 vezes para mim, quando ele estava na minha cabeceira. Você vai dar luz da vida. Quem que dá a luz da vida? O Espírito de Deus, né? Sim. O Senhor, né? Ele falou 3 vezes para mim, você vai dar a luz da vida. Só. E até hoje está aí. Até hoje, estou dando luz da vida.
Glória a Deus. Mas nunca ninguém achou esse médico, nunca. Eu, toda vez que eu ia no meu retorno, eu procurava por ele. Eu falava, dá uma olhada aí 7 anos procurando. nos papéis de vocês, vê se eles não, vê se por engano vocês não guardaram. Falou, não tem nada. Todo médico que trabalha aqui, que é daqui, ele tem que ter coisa Tem aqui. prontuário, história, Tem, tudo, né? não tem nada. Recepcionista procurava, mas como é que chama ele? Vitor. Doutor Vitor, não tem Vitor nenhum aqui. Falei, ele é alto, ele é um claro, do olho azul. Falei, ele tinha um olho bem azul. É o anjo do Senhor. Verdade. Eu acredito. Meu Deus, foi isso aí, aconteceu, viu? Muitos, sem saber, hospedaram anjos em casa. Foi, né? Aconteceu acreditamos. isso, né? Ele foi um anjo que Amém. me acompanhou, não me abandonou. E estava lá. E esperava eu fazer os exames. Tem pessoas que, naquele tempo, ela chegava, se virava sozinha. Família que cuidasse, Cuidava. levasse, né? Não, ele fazia questão de acompanhar, me levar, me trazer, até levar no quarto e deixar lá. Mais uma marca. Então, pastor, mas você entendeu? Foi isso, né? Foi assim que eu te contei? Então, isso aconteceu. Mais alguém? Tem mais? Abrir mais uma pergunta. Que? Fala. Pessoal, tudo bem? Ô, tia, a senhora contou na história, não sei se a senhora vai lembrar, acredito que sim, teve 2 detalhes interessantes. O primeiro foi quando a mulher lá do centro foi visitar a senhora. O pai conta que depois que ele orou, que ela saiu toda atribulada, aconteceu algo com ela no meio do caminho, né? Não sei se a senhora vai lembrar. E a outra situação foi quando a senhora estava internada, e a senhora ouviu a conversa dos médicos com os enfermeiros falando do caso da senhora. Se a senhora puder relembrar e contar isso para nós. Essa mulher que ela saiu de casa, que o Valdemar orou, parece que ela sofreu um acidente nesse dia. Parece que eu fiquei sabendo que ela sofreu um acidente, foi atropelada, uma coisa assim. Entendeu? Essa mulher. E eu ver os médicos conversando, ele estava do meu lado, assim, no hospital, e um falou para o outro, ó, se parar, parou, não reanima. Não é para reanimar. Quando estava com o Covid. Quando estava com o Covid. Eu ouvi isso daí. Eu estava ali, deitada e... Se a senhora parasse de respirar, era para deixar. Era para deixar, não socorrer. era para mexer. Eles não estavam, como é que é? Ressuscitando, Não, socorrendo fazer voltar, não. Era para... Parou, ele falou. Falei, Jesus, não deixa eu parar, não. Não está parada, não. Não deixa eu parar, não. Isa, por favor. O microfone. Espera aí, tem que ligar. Não ligou? Então, eu queria te perguntar o seguinte, esse centro que você foi, fica ali próximo à delegacia dali da cidade de Ademar? Eu não me lembro dessa delegacia, mas era na cidade de Ademar, sim. Então, porque Deus me tirou dali também, entendeu? Dali também Foi. Eu ia naquele centro... era Umbanda. Era Umbanda. E Deus me resgatou dali daquele centro. Então, Que bênção, maravilha. do Senhor. Glória a Deus. Tem mais alguém aí desse Tá centro vendo, aqui não? para testemunhar que nós estamos fechando o centro. Ó, o centro. É de outro. Estamos fechando. Amém. Gente, vamos para a última pergunta, porque o horário já está avançado. Fala, Tiago. Gostaria que a Janda relembrasse o dia do batismo dela, que foi a coisa mais linda do mundo, que eu nunca mais esqueci. Dia do seu batismo? O dia do meu batismo? Sim. O dia do meu batismo foi assim, vou resumir um pouco para andar rápido, né? O meu marido não queria que eu me batizasse, ele brigou comigo uma semana, um mês inteiro, uma semana antes do batismo, foi que ele amoleceu. Mas ele não queria que eu fosse me batizar de jeito nenhum. Então, Não era convertido ainda? Ele não. Aí, quando faltava uma semana, ele falou, eu aluguei 2 ônibus e eu vou no seu batismo. Né? Ele falou para mim, eu falei, fiquei feliz, né? Para quem não ia, alugou até 2 ônibus? Alugou 2 ônibus. Foi, Ivone? Ivone lembra? Não sei se ela está aí. Aí ele pegou, alugou 2 ônibus, ainda levou uma barraca para os irmãos se trocarem. Quando eu entrei nas águas para batizar, que eu fui entrando nas águas, o Senhor me revestiu, me tomou naquela hora da graça, né? E eu virei para o lado dos irmãos que estavam na beira do rio para assistir o batismo, e o Senhor disse que ali ia fazer uma obra.
que alguém ia ver a glória dele. E meu marido saiu correndo e entrou dentro de um buraco, tinha um barranco e tinha um buraco lá. E ele entrou lá berrando que nem um bode, chorando. Aí foi o pai da Ivone, muitos irmãos foram lá e arrancou ele daquele buraco. Porque ele disse, quando ele olhou para mim, ele viu o meu rosto que nem uma louça. Parecia que o meu rosto era feito de louça. Brilhou muito e ele não aguentou ver aquilo, que eu não merecia o que ele fazia para mim. E aquilo acho que deu no coração dele, doeu, né? Então ele foi chorar lá dentro de um buraco. Entrou dentro de um buraco, tinha um barranco. Daí, uma semana, ele se converteu também. Isso aconteceu. Não foi assim, Olga? Foi isso. É tudo mover do Espírito, né? Não tem jeito. É ele mesmo que trabalha e não tem Tem quem história, pega. hein? Gente, eu quero... Infelizmente, o horário não espera. A gente precisa liberar a missionária também. Mas antes da gente liberar, me daqui eu quero dar de mimo para ela a bolacha artesanal dos Mochileiros de Cristo. Mochileiro de Cristo é um parceiro nosso. Mochileiro de Cristo, eles trabalham, uma ONG que trabalha aqui na favela do aeroporto com crianças e famílias com necessidades. E eles estão com esse projeto. Todo recurso levantado com a venda dessas bolachas, aqui em São Paulo é bolacha, Rio de Janeiro é biscoito, né? Aí vai. E todo recurso levantado com essas bolachas é revertido lá para o projeto. Sim. E aí a gente sempre dá um mimo para os nossos convidados, que é a bolachinha dos Mochileiros de Cristo. Então vai aqui para a senhora. Obrigado. Que Deus abençoe. Obrigada, igreja. Amém. Nós temos aí, né, para vender. Hoje não. Tá. Só paga, depois você retira na outra quarta, é isso. Então, quem quiser, entra lá no Instagram deles, Mochileiro de Cristo. Abençoa o projeto, é um projeto que a gente tem podido aí, de alguma forma, ajudar também, e tem abençoado. Tia, eu quero te agradecer por esse período, por esse momento. A senhora veio de longe, queremos agradecer ao Senhor pela tua vida, e a gente vê que Deus trabalha muito e plenamente na vida da senhora. Eu, em especial, convivi, né, muitos anos com a senhora, e o testemunho sempre foi de que a senhora sempre foi alguém fiel e temente a Deus. E nós louvamos muito ao Senhor. Graças a Deus. Nós Obrigada. louvamos muito ao Senhor pela sua vida. Obrigada. E queremos te agradecer por Muito obrigada. ter compartilhado um pouquinho Eu agradeço vocês pela oportunidade, né? Pelo carinho, pelo convite, pelo amor que eu tenho por vocês, minha família e os irmãos todos aqui. Muito obrigada, viu? Deus abençoe a cada um. Amém. E não se esqueça de se prostrar diante de Deus e falar com Ele, pedir o que você quiser para Ele, que Ele está pronto para responder. É só você crer. Amém. Amém? Glória a Deus. E não ter dúvida. Deus abençoe a todos. Obrigada, gente. Amém. Bem, mais um episódio do Mochileiro do Marcas do Espírito. Marcas do Espírito, que Deus te abençoe e esteja em qualquer lugar, em qualquer horário, em qualquer momento que você que está ouvindo esse testemunho e ouviu esse testemunho, saiba que o mesmo Deus que manteve a missionária Gentira de pé, o mesmo Deus que mantém a sua vida de pé, creia que Ele é o Senhor da história. Deus te abençoe e te espera até o próximo episódio. Fique na paz.